Oiê! Tem que falar aqui, né? Oiê, eu sou a Tiandra. E eu sou a Bela. Nós somos do Poligócio. E hoje a gente pensou em trazer mais uma convidada, né, Isabela? Mas antes eu tinha que falar a frase de efeito. Ah, tá. A Isabela vai falar a frase de efeito. Fala. Existe mulher que se esconde. Errei a frase. Corta, pé! E o que acontece quando a vida te coloca numa situação em que não tem ninguém para te validar? E aí a gente ficou pensando em quem trazer de convidada. Né, a gente fez uma lista de várias pessoas que a gente achou que tinha uma história incrível para trazer no mês da mulher. E aí acabou que o que a gente achou que valia mais a pena trazer seria... Você! Vem, Lu! Vem pro lado de cá! Ela vai sair de trás das câmeras hoje. Não vai falar no nosso peito, ela tem um microfone no Hoje eu tenho um microfone no meu Hoje ela tem um próprio microfone peito. só pra ela. E a gente hoje trouxe a Lu, porque pra quem não sabe, e aí a Lu depois conta a história dela e se apresenta, mas a Lu mudou de cidade, teve filho nova, é mãe solteira, teve que recomeçar, teve que se fazer um monte de coisa e até hoje tem 3 trabalhos. Eu não preciso disso, meu marido tem 2 empregos, eu sou o marido com 3 empregos. Então, e aí a gente trouxe a Lu hoje pra esse bate-papo. Hoje tá bem no freestyle, né? A gente Tá bem no deixar freestyle. bem, assim, bem acomodado. E aí, a gente tá no mês da mulher, né? Então nada mais justo do que enaltecermos mulheres guerreiras que a gente conhece, admira e que rala e corta dobrado pra fazer tudo acontecer e fazer dar certo. Então, Lu, É isso que eu ia falar. Antes de começar, já que ela adora fazer perguntas pra gente comprometedoras, antes de começar a contar essa história, Lu, fala como é que foi quando você teve... Porque ela que monta o script, tá, gente? Esse monte de pergunta, frase, tudo ela que monta. Como foi montar um script pra você ser entrevistada? No caso, eu não consegui montar nenhum script para eu mesma ser entrevistada. Porque quando a gente olha para outra pessoa, quando a gente fala, eu vou chamar essa pessoa de entrevistada, você admira a pessoa, você conhece o trabalho da pessoa, então é muito mais fácil. Mas quando você tem que olhar para você, parece que trava, sabe? E eu travei. e por isso que a gente também vai no freestyle, então a gente pode perguntar várias coisas, e, inclusive se alguma coisa não for pra ser respondida, a gente faz um... A gente pode fazer um sinal, né? Tipo assim, ela faz um... E aí, passa o nariz, sabe? Deixa legal. É igual aquele filme da Era do Gelo, que você fala Amora. Fala tipo, ih, ó, abacaxi. Abacaxi. Temos um prato, galera. Muito bom. Mas eu vou vamos seguir lá. aqui também. Lu, traz pra gente um pouco do porquê você se mudou pro Rio, como é ser mãe solteira, seu filho tá com quantos anos, como é que é essa dinâmica de dia a dia, e vai. Então, primeiramente, oi, gente. Hoje eu sou entrevistada, então eu sou a Luíse, mais conhecida como Lu do Poli, e começou sendo Lu do Poli porque há 6 anos atrás eu me mudei da casa da minha mãe e fui morar na Praia do Rosa. E quando eu estava morando na Praia do Rosa, eu era a primeira professora de polidense. Porque, para quem não sabe, a Praia do Rosa tem 5.000 habitantes. Então, não é difícil você ser a primeira coisa em alguma coisa lá. Fica em Santa Catarina e você saiu de onde? Do Rio Grande do Sul, para ir para Santa Catarina. E Praia do Rosa é muito pequenininho, assim, aquela coisa que todo mundo se conhece. Então, ficou muito fácil das pessoas conhecerem o polidense através disso. Né? Através da fofoca, assim, de polidense e tal. E aí a gente tinha um grupo de mulheres também, muito empreendedoras e muito maravilhosas, e a gente criou o Baile da Leoa. Quando a gente criou o Baile da Leoa, que não foi ideia minha, foi ideia de outra amiga nossa, a gente queria colocar polidense lá, só que eu não tinha um poli portátil, eu só tinha lira. Então a gente colocou primeiro a lira e depois o poli, quando eu consegui comprar um palco, enfim, aí a gente colocou. E assim, o polidense realmente explodiu na Praia do Rosa. Eu fui muito feliz nesse tempo e amo muito falar que eu fui a primeira prof. E aí, a partir disso, eu vinha muito para o Rio para fazer cursos e me especializar, porque eu queria voltar para os palcos da vida do polidense e não só dançar no baile. E aí eu vim fazer um curso aqui no Rio.
e uma prof de um estúdio que infelizmente já fechou, que também ficava, né, aqui na Barra, lá no Olegário. Eu estava oferecendo um curso de poli e de aéreos, e aí quando eu vim, ela falou que ela estava pensando em dividir a casa dela com outra pessoa, porque ela não queria mais ficar morando sozinha, enfim, e que ela também estava precisando de mais professoras no estúdio dela, e como a gente estava dentro do curso e ela queria alguém que fosse do curso dela, né, que tivesse a metodologia dela na escola, ela me convidou e eu fiquei muito pensativa, porque eu já tinha me mudado uma vez para ir para outra cidade e eu demorei muito tempo para conseguir me estabilizar e demorei muito tempo também para conseguir colocar vários espelhos em casa e para conseguir fazer a minha casa do jeitinho que eu queria. Tanto que até hoje, às vezes, eu fico com muita saudade da minha casa. Eu sonho com a minha casa de novo. E eu tinha uma fogueirinha linda, então as minhas alunas que faziam aula comigo à noite sempre ficavam pra gente fazer uma fogueirinha e fazer um marshmallowzinho, era incrível, era muito legal. Mas como eu fiquei muito pensativa sobre a proposta dela, eu pensei se realmente não valia a pena tentar vir para o Rio e tentar entrar de fato, mergulhar dentro do mundo do pole. Porque mesmo que eu tivesse no pole, mesmo que eu fosse a primeira pessoa do pole dance da Praia do Rosa, mesmo que a minha casa tivesse sido o primeiro estúdio, de fato, do Rosa, eu não sabia se eu queria continuar lá. Porque... E nessa época você já tinha o seu filho? Já tinha meu filho. Já tinha meu filho, que foi um caos, inclusive, me mudar junto com ele, porque ninguém queria. Eles agora queriam que eu fosse embora. Galera, você tinha quantos anos? Nessa época eu tinha uns 23. 23 anos, saindo da casa da mãe, com um filho pequeno, mudando de estado, de tudo, tendo que recomeçar do zero. Pela primeira vez, Pela primeira vez. Pela primeira vez. Porque a primeira vez que eu me mudei da casa da minha mãe, eu mudei casada. Então eu mudei com o pai do meu filho. Sim. E aí eu tinha a imagem, a figura de um homem que deixava a minha família muito mais tranquila. Falava, ela tá sendo cuidada. Isso, ela tá com um homem, então ela tá sendo cuidada. Ela tá com o marido dela, então ela está sendo cuidada. Ela vai morar na casa dos familiares dele, então ela super tá sendo cuidada. Mas na verdade a gente não sabia se validava, né? Ali, tipo, ali a minha família me validou muito e falou: não, minha filha vai ser incrível para você. Só validou como apoiou, né? Isso, exatamente. E aí quando eu decidi me mudar de fato para um lugar que era só meu, só eu e meu filho, você é louca, você não pode fazer isso. A única pessoa que aceitou e que falou isso aí, vai mesmo, foi a minha mãe. Que falou isso, minha filha, vai. Você é louca, mas você foi louca a vida toda, né? Então. Não pode ser louca. Isso, mas ser louca em outro estado tá tudo bem. Pelo menos é perto, eu posso ir até lá. E na época que você foi pro Rosa, você sentia que você ainda tinha alguma dependência emocional, assim, com a sua família, com o pai do seu filho? Ou pode entrar, Lili. Ou porque, assim, às vezes a gente sente essa questão da validação da mulher, né? Pegada com o homem, porque acho que entra nisso, é o medo do abandono. Então, se você tem um homem em casa, você não necessariamente está abandonado, mas isso não quer dizer nada. Ter alguém em casa não quer dizer, né, que você está com alguém ou não. Tem a questão da autoestima, então você ter alguém ali que você acha que tem um desejo em você tem a questão até de se sentir mais... Eu falar da segurança financeira também, sim, a segurança do provedor. A segurança financeira. Então, assim, você sentia que quando você foi pro Rosa, por mais que você estava indo ser feliz, que deu tudo certo, mas assim, dava aquele medo de talvez não ter uma figura masculina indo junto com você, adulta, né? Porque seu filho é menino, mas assim... dava medo eu não tinha medo de não ter ninguém. Eu não tinha medo de estar sozinha. Porque quando eu terminei com o intuito de querer ficar sozinha. Então, eu deixei a relação por isso. Mas quando eu fui para lá, eu fiquei com medo de não dar conta da casa, de não dar conta da organização, de não dar conta de pagar as contas, porque como eu não trabalhava muito antes disso, eu trabalhei, eu fiz todas as coisas normais, quando a gente é jovem, né, que a gente trabalha no horário contrário da escola ou no horário contrário da faculdade. Mas aí quando eu, de fato, cheguei no Rosa, eu não tinha um trabalho fixo.
um lugar assim que eu fosse, que eu sabia que eu ia ter essa segurança desse valor todos os meses. Por que você escolheu o rosa? Eu não tô vendo o telefone da Isabela, não. Então, a Isabela falou em freestyle. É isso. Por que você escolheu o rosa? Eu escolhi o rosa porque na pandemia eu fui convidada para gravar um audiovisual lá no Rosa e eu me apaixonei pelo lugar. Eu me apaixonei muito pelo lugar, eu me identifiquei muito com o lugar e eu achei que eu ia conseguir atingir algumas coisas, alguns objetivos de vida que eu estava buscando lá. Eu atingi o meu objetivo de vida financeira aqui no Rio, mas no Rosa eu atingi alguns objetivos espirituais e pessoais também, assim, de responsabilidade, enfim, organização, foi tudo lá sozinha. A minha avó e minha mãe sempre me criaram tal qual a gente cria uma garotinha, né? Ai, você tem que fazer isso, ai, você tem que fazer aquilo, ai, você que lava a casa, você que limpa, você que cozinha, você que isso, você que aquilo. Só que eu odeio cozinhar. Então, tem um áudio da Cardi B, né, que fala que Deus abençoou ela muito, porque ela não é uma pessoa doméstica. Então, Deus me abençoou muito também no Rosa, porque eu não era uma pessoa nada doméstica, mas eu senti que eu dei conta. Sim. Porque até então, quando eu decidi me mudar e eu não tinha um homem para ir comigo, eu sentia que eu não ia dar conta de nada, que eu não ia dar conta de conseguir organizar a casa, que eu não ia dar conta de conseguir cuidar do meu filho, de fazer comida, de dar aula. E aí teve um período que eu dava 8 aulas por dia, mais ou menos, incluindo aulas online e tal. Tinha dias que era 8, tinha dias que era 6, mas nunca baixava disso, porque eu precisava... Era aula particular, eu tinha uma barra só, então a gente precisava, tipo, né? De quantidade, né? Exatamente. E aí tinha que levar o filho na escola, buscar o filho na escola, fazer almoço, fazer o lanche, fazer tudo, e ainda dar 8 aulas e ficar viva pro final do dia, levar 2 cachorros passear. Então, parece que foi Você se mudou com uma criança e 2 cachorros. Isso mesmo. Me mudei com uma criança e 2 cachorros. O segundo cachorro eu ganhei depois de um tempo, né? Quando um certo homem apareceu querendo voltar e aí me deu um cachorro de presente. Você cachorro. Isso. E Ótimo. aí até hoje nós estamos brigando pelo cachorro, que é meu. Que ele me deu. Isso, que ele me deu. E eu deveria estar com o cachorro, meu cachorro. Mas tudo bem. Isso para quem não entendeu, eu estou implorando pela volta do meu cachorro. Eu quero ele. Eu quero ele. Registrando. Eu me mudei assim e quando eu tava no Rosa, se não fosse suficiente, eu peguei mais 2 gatos. Ah, que incrível. Porque um gato, ele apareceu no último ano que eu tava morando lá, ele apareceu bem nenezinho, é o Salem, ele cabia na minha mãozinha assim. E a gente tinha ido numa reunião pro nosso baile da Leoa, ia ser o primeiro baile que eu ia dançar pra, tipo assim, muita gente. Não era... Antes a gente fazia, mas parecia mais uma reunião entre aquele grupo de 30 amigos. Sim. E aí depois foi, tipo assim, passou pra 250, depois foi pra 300 e pouco. E eu tava muito desesperada, porque eu nunca tinha dançado pra 300 pessoas sozinha. E nesse dia que a gente foi fazer a visita técnica do lugar, o gato apareceu miando. Eu entrei no lugar, no salão onde ia ser, e o gato passou miando, assim, um gatinho preto, passou miando, e eu falei, gente, esse gato é meu. E aí a moça falou, não, o moço vai vir buscar ele amanhã e tal, Não, vai blá, blá, blá. E eu falei pra ela exatamente isso, eu falei, não, ele não vai vir buscar o gato, porque eu estou levando esse gato embora hoje. Aí ela falou, ai, mas ele pediu o pretinho e tal. Eu falei, pois é, mas eu tenho certeza que a mãezinha deu mais crias. E ela me mostrou todas as crias do gato e eu queria o preto. E levei o gatinho comigo, ele mamava no mindinho assim, ele ficava mamando na mãozinha. E meu gatinho, eu já tinha uma gatinha em casa, foi muito difícil levar ele para casa, porque a minha gata e o meu cachorro capitão, que é um labrador, eles não aceitam esse gato, eles odeiam esse gato, e ele foi aceito só pelo nosso Golden, que criou ele como filho. Então ele tomava banho com o Golden e dormia no meio dos pelos do Golden. E então eu tinha 4 animais e um filho e 8 aulas por dia para serem dadas.
e nenhum homem para me ajudar. E deu E certo, nem- de apoio, né? Nenhuma rede de apoio, porque eu morava lá sozinha. A minha mãe, ela ia bastante pra lá, mas ela não ia, tipo assim, a cada... uma semana sim, uma semana não. Ela ia uma vez no mês. Sim. E uma vez nesse mês ela ficava, no máximo, uma semana. Não tinha como ela ficar mais que isso, porque ela trabalha também, né? Enfim. E era sempre no final do mês que minha mãe ia. Graças a Deus. Que ela ia no final do mês. A gente ganhava muita coisa da vovó. E aí ela também, sempre no final do mês, ela me salvava. Mas era eu, minha mãe e deu, sabe? A gente não tinha... O pai dele visitava a gente e tudo mais, mas não era constantemente todos os finais de semana, toda semana estava com o pai. Não foi assim. Começou a ser mais próximo do pai quando eu entrei num relacionamento abusivo. Porque aí eu fiquei com medo do meu filho se relacionar com um cara. Eu tava, tipo, eu queria sair do relacionamento, mesmo que ele fosse incrível com meu filho, é aquela coisa, o relacionamento abusivo, a gente só sabe que ele é abusivo quando ele termina, né? Sim. Então, quando terminou, eu falei, nossa, ele podia ter matado meu filho. Sim, até porque ele sabia qual era o teu ponto fraco, né? Exatamente. E aí foi nesse período que eu tava namorando que eu senti que a minha família falou, não, tá namorando. Agora tá melhor. Agora a vida dela tá resolvida. Isso, agora tá melhor. O meu relacionamento super bom. Ótimo. Pelo menos ele não me traía, né? Ele só era abusivo. Eu só não era corna de resto. Isso, de resto. Mas eu senti que eu entrei no relacionamento com ele porque eu tava sozinha. Sim. Sabe? Eu tava me sentindo muito sozinha. Eu passei 1 ano dando conta de tudo. E teve um momento em que... Exatamente, aí teve um momento que eu olhei assim e eu fiquei, não sei se eu entrei em surto porque eu achei que eu tava muito carente, Ele ou o apareceu que como houve. salvador. Ele apareceu como salvador, apareceu como, ai, nossa, que conexão incrível, ai, como é incrível estar com você, ai, como a gente faz coisas incríveis. E tipo assim, a Praia do Rosa não é igual o Rio, que a gente tem um monte de lugares para visitar. A gente tem um monte de matos, um monte de trilhas, um monte de várias coisas, mas a gente não tem restaurantes e milhões de coisas. 2 restaurantes e você já foi nesses 2 restaurantes toda semana. E aí você quer fazer coisas diferentes. Então, como a gente fazia muita coisa diferente, a gente fazia muitas trilhas, a gente sempre estava fazendo várias coisas juntos quando ele estava no Rosa, porque ele morava aqui no Rio. E aí, quando ele ia embora e voltava para o Rio, eu falava, não, gente, eu não posso ficar sem um homem dentro da minha casa, porque eu não me sinto mais segura, porque eu não tenho mais com quem dormir, porque eu tô sozinha. E, tipo... Você achava que precisava de alguém, né, pra se validar? Precisava como muito. Mulher, como mãe, como profissional. Porque eu sentia isso da minha família também, que quando eu falei que eu tava namorando, eles falaram, olha Tudo que só. eles ficaram tranquilos. Ufa! Teve inclusive uma pessoa da família que falou, então agora você tá bem, né? E eu falei, tô. E Tô ótima. E quando tudo isso passou, você veio pro Rio e você descobriu que você era capaz. Qual é o sentimento de você, tipo assim, descobrir que você é capaz? Óbvio que a vida vai ter altos e baixos, vai ser aquela montanha-russa, mas assim, aqui no Rio você tá bem, já tá, né, estabilizada, tem os seus corres, o seu filho tá bem, tá encaminhado, tipo assim. E você hoje, desculpa, tipo assim, hoje você percebe que você não precisa mais de uma figura masculina. Pela cara da Lua, eu ia perguntar se ela já percebeu que ela é capaz. Ó! Quando você começou a falar, veio escrito assim. Lembra ó. semana passada da terapia, então? Então, Mais uma vez voltamos para o Faça Terapia. isso, faça terapia. Nossa, gente, se eu não tivesse feito terapia nesse tempo, ou eu teria matado alguém, com certeza, matado alguém, ou provavelmente me mutilado de algumas milhões de maneiras. Mas matado alguém acho que era mais provável. E aí, porra, imagina, mas quando eu pensei mesmo, chegou um momento que eu pensei, mas e se eu ferisse essa pessoa gravemente? Será que daria bom? Quanto será que custou advogado? Isso, será que eu ia ficar muito tempo presa? Ou será que, tipo assim, Começa a botar na ia dar balança, tudo né? certo? Exatamente. Aí a minha terapeuta falou, acho melhor você vir pra terapia mais do que uma vez na semana. Aí que as coisas clarearam um pouco. Mas voltando pra pergunta, eu ainda não descobri, na verdade.
Ainda é uma dúvida muito grande, porque eu ainda me escondo muito atrás de muitos homens. Ainda procuro, eu saio, por exemplo, eu conheci uma pessoa faz muito pouco tempo e eu me escondi atrás dele completamente, só porque ele podia me oferecer algumas coisas legais que eu me ofereço muito mais sozinha e eu tenho consciência disso, mas eu me escondi atrás dele eu senti que era pelo comodismo, sabe? E porque às vezes eu tava me sentindo sozinha. Sim. Então eu pensava que eu só seria 100% capaz. Ai, gente, meu filho, eu tenho que chamar um Uber pra ele. Oi, Tânia. A gente vai pausar aqui o vídeo, a gente vai voltar. E aí, Eu vou chamar o Uber aqui, tá? E aí você quer sentar. Pronto. Aonde a gente parou. Corta, descorta. E a gente falou que você é capaz. E recentemente A gente contou, já que você não tinha percebido até agora. É, isso aí. E recentemente eu fiz a mesma coisa que eu faço sempre. Eu passo um período da vida muito grande, sozinha, me dedico, conquisto tudo que eu quero conquistar. Por exemplo, eu vim para o Rio e eu fiquei sozinha. Eu não entrei em nenhum tipo de relacionamento, nada. Eu vim e fiquei sozinha. O que eu fiz foi me divertir, né? Claramente, a gente sai com várias pessoas e tal. E aí, a partir disso, eu conquistei todas as coisas que eu queria. Um trabalho, uma casa legal para eu morar, uma escola legal para o meu filho e o polidense. E aí, depois, eu falei, gente, mas tá faltando algo aqui. Só que eu vou contar um segredo. Cadê o objeto fálico? Não tava faltando nada. Não tava faltando nada. E aí eu me envolvi com uma pessoa que destruiu o meu emocional. De novo. Mais uma vez. Porque eu achei que estava faltando algo e porque eu não era capaz de ficar com todas as coisas que eu já estava muito feliz. Eu já estava muito feliz. Eu estava sozinha e muito feliz. Tudo estava incrível. Feliz você ter um homem, gente. Exato. E aí eu via todo mundo num relacionamento e eu falava, por que só eu não? Por que eu não consigo ter um relacionamento? E aí volta lá atrás. Você não era capaz nem de manter o seu marido, que era pai do seu filho, você vai ser capaz de manter um namoradinho? E aí eu pensava, nossa, como eu sou horrível. Como eu não conquistei nada. Como eu não conquistei nada. E eu, tipo assim, com um apartamento em Copacabana. Tipo, seu filho bem, você bem. Exato, exatamente. E aí, até entrando um pouco nessa linha, porque eu acho que algumas pessoas que vão escutar talvez sejam mães solteiras, talvez tenham filho, talvez seja mãe não tem, né? Mas assim, como você faz para conseguir conciliar o seu eu mulher, como pessoa mulher mesmo, tipo assim, vamos dizer assim, sem o seu filho, viver, curtir, sair, e o seu eu mãe? Então, existe uma Luíse antes de ser mãe e existe uma Luíse depois de ser mãe. E essa Luíse antes de ser mãe meio que morreu, assim. Ela faleceu e existe uma outra Luíse agora, muito mais madura e, né, com outros pensamentos, que é individual. Mas eu só aprendi a ser individual depois que eu fiquei sozinha com meu filho. Quando ficou só eu e ele, que aí eu não morava mais na casa da minha mãe, não morava mais com uma família, né? Deixei de morar com a minha avó também, ou tipo, não estava mais morando com o pai do meu filho, que aí a nossa vida vira só eu e ele. Aí eu entendi a minha individualidade e o que eu precisava. Porque antes, quando ele era ainda bebê, eu me mudei, ele tinha 4 anos. Então, até os 3 aninhos dele, eu ainda achava que ele era totalmente dependente de mim. Mas mais um segredo, ele não é totalmente dependente de você. Você que faz ele ser. E essa é a verdade. E aí, quando eu senti que eu tinha a minha individualidade e que eu podia fazer as coisas que eu queria, sabe? Ele não ia interferir em nada. Isso, que ele não ia interferir nas coisas que eu fazia queria de você alcançar. mais ou menos mãe. Exato. Aí deu um plim na minha cabeça que eu falei, gente, olha, incrível. Eu posso, coisa simples, sabe? Eu posso acordar e tomar meu café da manhã sozinha e me maquiar e me arrumar muito linda, se eu quiser. E se eu quiser ir assim no mercado, eu posso ir. Se eu quiser ir de chinelo e meia, eu posso ir. Se eu quiser sair para ir para uma festa, eu posso ir.
Se eu quiser trabalhar na noite, se eu quiser Isso. trabalhar de dia, de manhã. Não diz sobre a sua capacidade materna, né? Vamos dizer assim. Nenhuma. Como nada, como profissional, como... E assim, acho que tem... Até aqui na escola a gente tem alguns relatos da aluna que fala: ai, eu adoro vir pra cá porque aqui eu sou só a fulana. Eu não sou mãe, eu não sou esposa, eu não tenho que cuidar de casa, eu não tenho que dar banho em cachorro, periquito, papagaio, levar... Aqui eu sou eu, e é o meu momento comigo mesmo, e elas falam. E às vezes a gente tem que ser um pouco egoísta, né? Exato. Nesse sentido. Exatamente. Porque se você se anular tanto, ou por conta do seu filho, ou filha, ou por conta de família, marido, cachorro, periquito, papagaio, você esquece que é você. Total. E aí, eu pelo menos, sei lá, eu acho que quando eu esqueci quem eu era, você leva tudo junto pro buraco com você, né? Você leva sua autoestima, tudo, você não tem mais vontade de absolutamente nada. E eu só entendi que eu realmente podia fazer essas coisas e ser eu, e que existia outra pessoa que ia estar cuidando do meu filho, que no caso era o pai, né? Que era tão responsável quanto ela. Exato. E aí eu ficava sozinha, eu ficava sem o Noah. Então eu não precisava fazer comida, eu não precisava cuidar dele, eu não precisava ter ele ali sempre junto. Porque quando a criança é pequenininha ainda, ela fica procurando você o tempo todo. Sim. Se você é pai, mãe, vó, tio, tia, ela vai querer ficar perto de você. E aí ele passava o final de semana com o pai e eu pensava, nossa, E agora? e agora? Eu tô sozinha. Aí às vezes eu falava, estou abandonada. Sem ser a Luísa mãe. Estou abandonada, não tenho mais o que fazer, não tenho mais, tipo, companhia, não sei o que eu posso fazer da minha vida. E aí eu comecei a descobrir o que eu, Luíse, realmente gostava de fazer. E muito antes de ser mãe, porque eu fui mãe com 19 anos, eu não tinha 100% de certeza daquilo que eu realmente gosto. Hoje em dia, eu Até sei... acho que com 19 anos a gente é muito nova, É né? aí que eu ia voltar. Como é que foi ser mãe aos 19 anos? Já que você falou que tinha uma Luíse antes e teve uma Luíse depois. Porque eu acho que acaba que a sua gravidez ela também foi um pouco na linha de divisão da adolescência para a fase adulta, né? Foi na linha de divisão. Eu estava fazendo faculdade de História. Eu amo faculdade de História, amo muito. Foi uma das realizações de sonho, foi entrar para a faculdade de História. E quando eu entrei com as pretensões de, olha só onde estou hoje, né, na política. E eu entrei com essa pretensão de parar um dia dentro da política. Sempre fui uma pessoa muito política desde criancinha, então sempre fui também de ficar falando com a vizinhança toda, sendo que uma amiga da minha avó, quando eu era da idade do meu filho, ela falava que eu falava tanto que eu deveria ser advogada ou juíza. E eu, tipo assim, eu sempre falava pra ela, não, advogado é chato, mas juiz até pode ser, mas advogado é chato. E eu fiquei, sabe, sempre nisso. Então, quando eu comecei a faculdade, eu entrei já com esse sonho de me formar e continuar no meio da política, talvez no Sul, sei lá, onde, né, que fosse. Mas aí eu conheci o pai do meu filho. Vote na Lu, mentira, gente, ela não tá concorrendo. Não tô... Por enquanto. Por enquanto. Aí, quando eu conheci o pai do meu filho, a gente se envolveu. Eu sempre falo que ele foi o amor da minha vida. E quando eu descobri que eu estava grávida, a gente decidiu que a gente ia correr para outro caminho, né? De, quem sabe, talvez não ter o filho. Mas eu descobri e Deus foi, sei lá, não sei se foi Deus ou quem é que foi, que falou assim, minha filha, você vai descobrir essa gravidez só quando você nunca mais puder decidir se você quer ter ou não. Porque você vai ter. E aí eu descobri, eu tava com 4 meses e meio, grávida. E eu já tava, tipo assim, lá na metade da faculdade, eu tava querendo laurea acadêmica, então, tipo, eu não deixava nenhuma nota minha baixar do conceito, sabe? Porque eu queria provar pra minha família que eu podia ser tão boa quanto as outras pessoas que já eram adultas, né? Porque também existiu isso dentro de casa, uma comparação muito forte por um problema que não fui eu que causei, que foi um homem que causou. Nem sempre um homem, nem sempre um homem. Nem sempre um primo, mas sempre um primo, né? E aí, quando aconteceu isso, as pessoas me julgavam muito, sabe? Eu sentia que a família, assim, me julgava muito pelo fato de que a gente sempre, eu e minha mãe, a gente sempre morou com a minha avó. Então, a gente não tinha a figura de um homem para validar essa família.
Sim, essa E- referência, né? Exato. E aí aconteceu que eu falei, não, então tá bom. Então, se já a vida toda todo mundo falou que eu não era capaz, então agora, quando eu me formar, eu vou ter laurea acadêmica e vou esfregar na cara de todo mundo. E todo mundo que se formou antes de mim não terá. Só eu terei. Só que aí, olha só o que eu tive, né? Uma criança, a primeira da família a engravidar. A primeira da família a dar um neném. E todo mundo já sabia, menos eu. A minha avó, inclusive, já sabia muito que eu tava grávida. Mas ela, tipo, ninguém veio e chegou. Surpresa? Ninguém falou, oi, acho que você tá grávida. Faz esse negócio aqui rapidinho. Isso, acho que você tá grávida. Acho que é legal você fazer o exame. Ninguém falou isso, na verdade. Ele tá rindo em silêncio ali, né? Exato. Aí eu acabei. Ela foi igualzinha. Passei mal um dia, muito, muito, muito mal. Fiquei com uma febre horrível. E quando a gente tá com febre grávida, não é todo o remédio que dá pra sair tomando, né? Então eu passei muito mal nesse dia e tive que ir pro hospital. Aí quando eu cheguei no hospital, incrivelmente eu não estava mais com febre. Eu saí de casa com 40 graus de febre. Que bom, né? Senão eu descobri que é na hora do parto. Foi tipo o destino falando, vai descobrir. Isso. E aí eu fiz o exame. Exato. Eu fiz o exame e a moça falou, você tá grávida. Eu falei, não, eu tomo anticoncepcional. Eu tô grávida? Não, meu amor. Esse exame é de outra pessoa. Isso, não sou eu, não. Aí ela falou, não, você tá assim, eu tenho certeza absoluta que você tá. 4 meses tomando anticoncepcional, grávida. Fiquei 4 meses menstruando. Ó, gente, novo medo desbloqueado. 4 meses menstruando, fortíssimo. Fortíssimo também, muito, assim, né, forte dizer. Nossa, mas eu tava menstruando, usava o absorvente e tudo, gente. Trocava absorvente, porque o meu fluxo nunca foi muito alto. Então, tipo assim, eu não menstruava 7 dias aqui, sabe? Não, aí, tipo assim, era 3 dias, e depois ficava tudo bem. E aí, nesses 3 dias que eu tava menstruando, eu ficava tipo, amor, mas... Como, né? Aí teve um mês que, tipo assim, veio um borrinho, que foi aquele mês que aí me deu um medo. Porque eu falei, nossa, né, que menstruação. Medo, Noah já tava lá, ó. Já tava lá assim, ó, dançando dentro da barriga. Tá chegando! Com 4 meses e meio aqui, ó. E aí, quando veio o borrinho, eu falei, nossa, gente, que estranho. Aí falei pra uma amiga minha assim, a gente saiu pra jantar, pra ir pra pizzaria, e falei, amiga, ontem eu me relacionei sem camisinha, né? Ontem eu me relacionei. Ontem eu sem camisinha com o meu ex. Aí ela falou assim, eu acho que você tinha que fazer um teste. No dia seguinte? Aí eu falei pra ela, amiga, não quero fazer um teste, eu acho que eu vou tomar uma pílula. E ela falou, tá bom, então vamos passar na farmácia e comprar uma pílula pra você. Ele investiu também uma pílula no dia seguinte. Mas por que tu chamou ele de Noah e não de, sei lá, MacGyver? E olha só, até os 4 meses eu saía quase todos os finais de semana, quase todos, porque, gente, eu era solteira e, tipo, eu e o pai do meu filho, a gente gostava de curtir junto. Então, a gente, tipo, já tava uns 4 meses juntos e um pouquinho mais, na verdade. A gente tava, eu acho que assim, uns 5, 6 meses. E desde que eu engravidei foi logo em seguida, assim, que passou o carnaval. Foi dia 23 de abril. Dia 23 de abril eu engravidei. O Noah, ele é lindo, ele é inteligente, ele é simpático, ele é... Gente... E eu saía todo final de semana, eu bebia, eu usava umas coisas ilícitas, e o meu filho lá na barriga assim, ó. Eu dançava balé, eu me apresentava, e o meu filho na barriga assim, ó. E aí, quando eu descobri, eu fumava cigarro, gente, eu fumava uma carteira de cigarro por dia, de Marlboro vermelho. E o Noah Gael ali, ó, perfeito, pele intacta. Por isso que ele nasceu hoje em dia, gente. Exatamente. E aí, voltando. E ele nasceu numa sexta-feira 13. Continua você, porque eu tô chocada aqui. Eu volto daqui a 10 minutos. Aí você descobriu que tava grávida. Quando você descobriu... Isabela, toma pílula também, né? Fiquei meio nervosa agora. Gente, eu tomei a pílula e, tipo assim, 2 semanas depois veio. Você tá grávida de 4 meses e meio. Não, ninguém nunca me falou que eu tô grávida, não. Até agora. 8 meses.
E agora? Nunca se Te sabe. amo, te amo, te amo. Isso, eu também. Te amo, te Mas cuida. aí você descobriu que estava grávida. Como é que foi esse baque, provavelmente, para sua família, né? E para você também. Porque, assim, você, a partir do momento que você ficou grávida, seu pai do Noah, né, seu marido na época, decidiu que eu acho que era melhor você paralisar a sua vida. Na verdade, fui eu que decidi, né? Não foi ele que colocou isso como ponto. Fui eu que decidi pelas falas da minha família. É isso que eu falo, mas pela convenção social Isso, de que... exato. Ele não queria. Ele falava que ele ia sair para trabalhar e eu ia sair para faculdade. Fala, Xan. É só pra não... É porque eu tô voltando do choque. Você falou que você não tinha figura masculina em casa porque você foi criada pela sua mãe e pela sua avó. E aí, como foi, de repente, ter um marido? Porque vocês não planejaram se casar. Como foi, de repente, cair de paraquedas uma figura masculina na sua vida? Gente, de início foi tudo muito incrível, porque o Matheus, ele é uma pessoa incrível, ele é uma pessoa muito legal, então ele me tratava como uma princesa, uma princesinha de verdade. Por isso eu acho que hoje eu sou tão chata nos relacionamentos, porque ele foi o meu primeiro, de fato, relacionamento, e ele já me levava num nível, tipo assim, lá em cima, sabe? E aí, quando ele tava ali comigo, que eu levei ele pra minha casa, a minha família toda conheceu ele, pra mim foi um choque muito grande, porque eu achava que ele ia ser só mais uma pessoa, sabe? Que eu tava me relacionando e que a minha família ia conhecer e tal, e acabou. Mas no final, quando a gente ficou grávidos, ele falou, não, a gente vai dar conta de tudo, eu tô aqui pra te ajudar. E eu falei, não quero você. Não quero isso, não quero nada disso, a vida é minha, eu que sei, porque sempre foi assim. Eu sempre fui essa pessoa de, não, eu que sei da minha vida, eu que sei o que eu quero fazer. Mas o melhor pra você, não quero saber o que você acha que é melhor pra mim, eu sei o que é melhor pra mim. E como você foi dessa pessoa para pessoa que lá no Rosa, assim, lá no Rosa não, perdão, aqui no Rio sentiu falta de uma figura masculina, quando a vida estava toda andando? Quando eu olhei para o meu filhinho, o neném, e senti que eu era responsável por uma vida. E aí você sentiu que você precisava de mais alguém para te dar segurança. Isso, exatamente. Porque eu sozinha achava que eu não podia ser responsável por uma vida e manter uma criança viva. Né? Inclusive, no aniversário de 1 ano do nosso filho, a gente não comemorou a vida dele, do ano dele. A gente comemorou que nós conseguimos manter ele vivo. Todos, inclusive, porque foi foi doideira. O primeiro ano de vida foi loucura. E tipo assim, antes de são muitos hormônios na gravidez, né? São muitos. E aí, quando eu vi que eu tava grávida e que realmente ia nascer uma criança, apareceu a figura masculina que nunca tinha estado na minha vida, que no caso é o meu pai. E aí ele queria ditar pra mim o que era melhor e o que não era. Sendo que, tipo assim, o pai do meu filho, que era meu marido, não fazia isso comigo. Ele sempre falou, não, se você quiser andar de azul, você vai andar de azul, então. Se você quiser andar pelada, você vai andar pelada. E eu vou andar do seu lado de mão dada com você. Você é maluca, eu posso ser maluca também, maluco também. Aí o meu pai chegou, que deveria ter sido a figura masculina da vida toda, né? Falando, não, você é maluca, tá tudo bem, pode continuar sendo. E aí ele falou, não, você é maluca, você não pode mais ser assim, porque agora você tem um filho, então agora você tem que seguir as regras do papai, porque o papai vai te ajudar, e o papai isso, e o papai aquilo. Eu fiquei, tipo, hã? Como assim? Sabe? E que mudou nas regras? Gente, o que é isso? Quando minha mãe tava lá grávida, porque você... Oi! Sabe? Como assim, Então, viado? a sua gravidez tinha um valor diferente da gravidez da sua mãe. Foi bem diferente da gravidez da minha mãe. Mas minha você mãe já sabia que o neto era homem? Sabia. Você acha que tem alguma coisa a ver? Não. Porque na minha primeira ecografia, tipo, eu já descobri o sexo. A mamãe já tava lá. Já tava. Roludo. O roludinho da mamãe. Já tava lá. E eu acho que sim, que teve muita coisa a ver, porque não só da parte do meu pai, como da parte da família do pai do meu filho, eu senti que teve uma validação muito maior por ele ser menino. Filho varão, né? Exatamente. E uma coisa que eu escutava muito de uma das integrantes da família era, nossa, você sabe, né, que naquela época dos reis e rainhas, graças a Deus a gente está nessa época,
Você sabe que naquela época dos Reis e Rainhas... Você pariu herdeiro! Você só era rainha se você parisse menino, né? Se você fosse menina, você sabe que elas não eram rainhas de verdade. E eu fiquei tipo assim, nossa, você pariu uma menina também. Ai, Elizabeth, sou uma piada pra você. Isso. Primeira, tá, gente? Isso aí. Então, a gente escutava muito isso eu escutava, né? E o pai do meu filho também escutou muitas atrocidades vindo da minha família e da família dele. A gente era tipo 2 jovens que queriam se apoiar. E hoje a gente continua sendo 2 jovens que querem se apoiar. Tudo bem que às vezes eu quero apoiar ele lá no meio do mar com a cabeça dele embaixo d'água. E eu tenho a família fazendo assim, né? No pé da cadeira. Isso. Pra derrubar o apoio. Exatamente. E aí, quando a gente decidia as nossas coisas entre eu e ele, a nossa família falava, não, tá errado. Como se vocês tivessem virado 2 crianças. Exatamente, cuidando de uma criança. Só que a gente sabia o que a gente estava fazendo, sabe? Tipo, você não pode ter unha grande porque o seu neném é pequenininho. Então agora você tem que ter a unha assim, ó, ralinha, pequenininha e tal, porque senão você vai arranhar meu filho. Eu nunca arranhei meu filho, mas outras pessoas já arranharam ele trocando fralda. Eu mesma nunca. E com a unha pequena ainda. E aí, outras coisas também que o pai do meu filho escutava, tipo, não, você não vai ser homem o suficiente para sua mulher se você não fizer determinadas coisas, sabe? Você não vai ser homem o suficiente para sua mulher se você não, sei lá, pagar todas as contas de casa e ela ser a sua mulher caseira. Então, ele ouvia muitas coisas ridículas e eu também escutava. Como ele era homem, era muito mais fácil para ele lidar. Sim. Porque quando eu era reativa, eu era louca, Sim. eu era doida. Então foi com... Ele só era firme. Exato. E foi com esses fatores que foram, sabe, acontecendo e com a separação, com o fim do relacionamento e com a mudança para fora da casa da minha mãe, que eu cheguei na parte de parar de ser aquilo que eu era antes. De tipo assim, não, eu que sei o que é bom para mim. E você não sabe de nada. Ai, mas eu acho... Todos que você acha, meu amor. E aí, hoje em dia, é tipo... você acha? Então, eu vou me diminuir aqui. Sabe? Então, Sim. tipo, aconteceu isso porque a gente ficou ouvindo a vida toda. Sim. E aí, eu ficava ouvindo... não só eu, como o pai do meu filho ser esculachado. E tipo assim, gente, ele sempre foi um pai super legal. Ele levava vários mijos na cara, sabe? Sim. Quando ele ia trocar fralda. E ele aprendeu a trocar fralda. Quando ele entendeu que a criança ia fazer xixi, fazendo, né, tipo, cosquinha na criança, aí ele entendeu que ele não podia mais fazer isso. E, tipo, não precisava ter ninguém ali do lado falando pra ele que ele era um pai horrível, que ele era um pai não sei o quê, que ele era um pai isso, pai aquilo. Então a gente começou a ter muitas brigas dentro de casa, eu e ele. E começou a se auto-humilhar. Sim. Eu e ele. Meio que um reflexo do que vocês passavam. Exatamente. Né? Porque a gente não aguentava mais passar por isso, a gente não sabia como encerrar esse ciclo, porque a gente precisava da nossa família, de alguma maneira, sabe? Financeiramente e tal, a gente precisava da nossa família. E aí, como a gente não conseguia encerrar esse ciclo, a gente começou a humilhação. Entre um e outro. E aí eu falei, isso, chega Deus, chega de se humilhar. E ele falou, pelo amor de Deus, sabe, pelo amor de Deus, senão a gente vai se matar. E eu quero terminar o relacionamento com a gente sendo amigos, eu quero ser seu amigo, eu quero, tipo, a gente tentou ser o mais maduro o suficiente entre eu e ele. Só que o problema é que, como eu não me sentia mais autossuficiente e boa para ter as minhas próprias decisões, eu envolvia outras pessoas no meio da nossa relação. Então, tudo que ele me falava... Você levava para terceiros. Eu ligava assim, oi, o que você acha disso? Você que já foi casada. Você que é pai e mãe do pai do meu filho. Ou sei lá, você que é minha mãe. Você que é minha avó. O que você acha que você já foi casada? Fala aí pra mim o que eu tenho que fazer, sabe? Pra, sei lá, pra ele não querer terminar comigo. Pra eu conseguir manter a minha família os pilares, né? Porque você é a mulher da família, então você tem que ser um pilar ali da família. Mas eu não tenho que ser porra nenhuma. Eu não tenho que ser nada, sabe? E aí, depois que passou tudo isso, e que eu entendi que eu podia dar conta de tudo sozinha, que podia... Olha, ela sumiu pela Caralho, a gente começou com aí, viu? E que, tipo assim, eu podia cuidar do meu filho, eu podia me cuidar, realizar os meus sonhos, porque tinha isso também, né?
O seu microfone acabou a bateria, Lu. A gente vai ter que ficar... Revisando? A gente vai ter que revisar, tá ótimo. E aí... Exato, eu queria falar no peitinho. E aí, tipo, quando o pai do meu filho não deixou de ser o pai, né? Porque quando a gente separa, a gente acha que isso vai acontecer. Que ele vai deixar de ser o pai. E que ele não vai mais se relacionar com a criança e tudo mais. Mas aí a gente descobre que não, que ele vai continuar sendo pai, olha só. E aí vem a sua individualidade, vem quando você descobre que você pode sim ir sair com outras pessoas, que você pode sim ter amigas, que você pode ir pro barzinho beber, que você pode passar 7 horas fazendo a sua unha ou não, se você quiser, que você pode ir dormir 24 horas no dia, se você quiser ou não, que você pode deixar a louça para lavar no outro dia, se você quiser ou não, menos se você morar no mato, porque aí vem barata. Então não dava para fazer isso no Rosa, não dava. Eu queria, mas não dava, que é muito barata. Então você descobre que você pode lidar com as baratas também, que você descobre que você pode ter vários gatos, que você pode ter vários gatos e vários cachorros e passear. Hoje eu não preciso, mas eu morei sozinha por 10 anos e aí eu tinha que lidar com as baratas. Só que hoje eu terceirizei, gente. Eu tenho você aqui na minha vida. Gente, eu vou contar o episódio. Só umas aspas aqui nesse episódio, só para descontrair um pouco. Eu não aceito as minhas fobias, tá? Foi quarta-feira de uma semana. Ela mandou no grupo Semana passada. e a outra professora que dava aula quarta assim: que horas vocês chegam na escola? Aí eu falei, sei lá, 4 e pouco. Aí a Ju respondeu, sei lá, quase que ela... Porque tem um corpo aqui no banheiro. Era o corpo de uma barata, vou deixar isso registrado, vai que achou que a gente assassinou alguém. Mas eu pedi ajuda para outra mulher, não pedi ajuda para um homem. Aí ela... E eu quero... sociedade, eu não tô sozinha, eu posso contar com você. Aí ela... Porque tem um corpo aqui no banheiro e eu não quero tirar. Aí eu mandei pra ela, eu falei, vai, eu confio em você. Obrigada. Faz um montinho de papel. Aí ela, não, porque eu já taquei spray. Ela já tinha deixado o corpo no banheiro uns 10 minutos, sei lá, até mais. Gente, as amigas tinham que vir fazer o velório, tacava mais spray e acabava com a parada na cidade. Aí ela pra mim, eu vou ter que tirar porque vocês vão chegar muito tarde. Pode ser que chegue alguém antes. Eu falei, vai, eu confio no seu potencial. Faz um bolão de papel pra você não pegar na textura da parada. Aí ela jogou na privada. O que aconteceu? Então... privada. Aí ela, será que a barata vai voltar pelo ralo pra gente, pra se vingar? Ela tava morta. Mas foi isso, gente. Mas assim, ela lida com as baratas dela, que hoje em dia ela tem pessoas para auxiliar na lidação com baratas. Viu? Você não tem a cozinha Deus! Tinha no Rosa, onde eu morava, era banhado embaixo, né? A casa era mais alta que o terreno. Então, quando chovia, ficava muita água. Eu morava no pântano, literalmente. Não fiquei só conhecida como Lu do Poli, fiquei conhecida também como a garota do pântano. E o Bob Jacaré morava na minha casa. E não tinha nenhum jacaré, mas a gente falava que tinha, porque era muito pântano, assim, muito. Exato. E aí, muitas vezes acontecia como eu tinha gatos, eles traziam as pererecas para dentro de casa. Isso. E aí aconteceu de uma perereca ficar presa na minha janela. E aí, quando eu fui abrir para botar a perereca para fora, ao invés da perereca pular a janela, a perereca estava presa. Ela ia pular para fora. Eu nada, eu queria que ela fosse embora. E aí, quando ela ficou presa entre uma janela e outra, e, gente, ela ficou lá, eu juro, por uns 3 dias. E eu não conseguia tirar aquela perereca de lá. Todo mundo que ia na minha casa pra ter aula via a bendita da perereca pendurada, literalmente com as pernas bem abertas. Quando não era meu gato no meio da aula, trazendo as pererequinhas desse tamanho assim, de presente, ele botava literalmente no pé da aluna. Ele levava no pé, levava as pererecas no pé, e aí, se não bastasse só um gato fazer isso, a minha gata levava passarinho, levava todas as coisas de presentinho.
Super, 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 super. Gente, era muita perereca, juro, era muita. Era muita, muita. Se você tá procurando um lugar com. Vá pra Praia do Rosa. Rua número 5 do Ouvidor. Fechando aspas, Lu, como é que fala? Não, pra falar pra gente voltar pro script. Não. Como é que tá, foi recomeçar no Rio? tá pitando aqui o negócio. Não, tá certo. Como é que foi, tipo, voltar pro Rio, recomeçar, porque você abriu mão de toda de novo a sua vida no Rosa, pra vir pra cá, pra recomeçar, mais uma vez, sem saber o que ia acontecer, mais uma vez só você e seu filho e uma trouxinha Coragem. nas costas e coragem. E como é que foi? Agora vai falar o microfone. Foi desespero total. Pode vir, Lili. Não vai aparecer, não. É. Linda, a Lili é linda, gente. Ela faz massagem, ela solta a gente, ela é maravilhosa. Enfim, como foi recomeçar, né? Eu vim sem conhecer a menina, a gente não era íntimas, a gente só se conhecia no Instagram. E aí se comentava nos vídeos, ai, linda! Linda! A galera do Polidense faz muito isso. A galera do Poli faz muito isso umas com as outras, né? A gente não se conhece, mas a gente se segue no Instagram e fica se comentando. Exato, se considera amiguinhas. Aí, quando eu vim, eu não conhecia absolutamente nada do Rio de Janeiro. A única coisa que eu conhecia era alguns pontos turísticos que eu tinha ido com o meu ex, quando eu vim para o Rio para que eu ficava aqui com ele. E uma outra vez que eu vim para o Rio para fazer o curso, mas aí eu fiquei em Copa, e tipo assim, eu andei em Copa, e eu vim pra Barra para fazer o curso e voltei. Eu não fiquei passeando, não tinha uma vida, sabe? Então, tipo, não foi aquela coisa de, nossa, conhecer o Rio de Janeiro. Então, quando eu cheguei aqui e eu conheci o Rio, eu fiquei muito desesperada, porque é muito grande. É muito grande. E eu estava acostumada com um lugar que tinha 5 mil habitantes. No caso, eu acho que tem 5 mil pessoas só nessa quadra aqui da Barra da Tijuca, provavelmente. Tem 5 mil pessoas só aqui onde a gente está agora. Viu? Pegou um horário de trânsito na Barra da Tijuca, população da Praia do Rosa. E aí era muito silêncio, e aqui é muito barulho. Eu moro numa rua que é principal, então eu não conseguia dormir. Eu não tinha um sono, sabe? Eu não tinha um descanso, eu ficava toda hora muito em alerta, porque meu corpo já estava acostumado com outras coisas, com aquele barulhinho da água, assim, barulhinho do mar bem lá no fundo, as pererecas que ficavam o tempo todo, sabe? Não ouvindo, e aí o meu cachorro latindo para pessoas esquisitas, e aí, tipo, um silêncio ensurdecedor. E aí, do nada, buzinas e caos, e pessoas gritando, e cuidado com o assalto! Ai, o assalto! Inclusive, fui assaltada, e sabe? E aí, tipo, caos, e muito caos. Você saía na rua, tipo, barulho, e ônibus, e se 2 faixas de ônibus, gente, 2 faixas de ônibus na minha rua. Então, isso foi muito caótico pra mim, e eu achava que, por um momento, eu achei que eu tinha autismo. Porque eu falei, gente, como assim? Aí eu tive que fazer terapia para descobrir que eu não era autista e que eu só estava passando por um processo. Exatamente, eu estava muito ansiosa com isso. E aí eu vim para o Rio sem ter uma estabilidade financeira. Eu vim para o Rio achando que eu não ia dar conta de ter uma estabilidade financeira, porque eu tinha um trabalho só, e nesse um trabalho eu ganhava R$200 no mês. E aí eu tinha mais o valor da pensão, né, que eu sempre recebi, mas esses R$200 no mês, mais o valor que eu já recebia normalmente todos os meses, não dava para pagar um aluguel. Então, nos meus 3 primeiros meses, acho, eu dependi muito da minha mãe. E aí, nesse depender muito da minha mãe, eu falei, gente, eu acho que eu vou ter que voltar mesmo para o Sul, não vai dar para ficar. Alguma vez você pensou em desistir? Ontem eu também pensei, mas eu não desisti. Mas eu acho que nesse momento, nesse período dos 3 meses, foi quando eu falei, realmente vou ter que estar desistindo. E que eu entrei num consenso que talvez sim seria melhor desistir e voltar, né, para minha casinha e tudo mais.
Só que aí, quando eu sentei e falei assim, quanto vai custar voltar? Porque eu já não tinha mais a minha casa, eu já tinha vendido tudo, absolutamente tudo, não tinha mais geladeira, não tinha mais porra nenhuma. Tava... Custo financeiro, né? Tipo assim, é o custo emocional, é o custo da expectativa, o custo da frustração. Acho que não é nem só, tipo assim, vai custar R$ 2.000. Não, é tipo assim. E acho que até entra um pouco a questão da sua família sempre julgada, tipo, falei que não ia dar certo, viu? Olha só. Exatamente. Já tá? Não. E com o filho, e tipo assim, nesse período, eu vim sem o filho. Eu deixei o meu filho com o pai. E aí, quando eu vim pra cá, eu ouvia, não, mas o filho tem que ficar com a mãe. O filho não pode ficar com o pai, o filho tem que ficar com a mãe. E aí, pensar em ter que voltar pro Sul e que isso me custaria um valor, assim, financeiro muito maior do que tentar ficar e já ter me mudado. E, tipo, ter que ouvir tudo isso, eu falei pra mim que eu ia provar pra mim mesma que eu poderia fazer isso. Não foi nem quando eu tava lá na faculdade que, eu vou provar pra minha família, não. Foi eu vou fazer porque é pra mim e eu não vou voltar pro Sul na verdade, bem no caso que eu falei, vai tomar no cu, eu não vou largar essa porra. Não vou. Eu vou voltar pra minha casa, que era minha casa? Não. Eu vou ter um lugar que realmente é o lugar que eu quero? Não. Então eu não vou largar essa porra aqui. Eu vou continuar e nem que eu tenha que rodar a bolsinha na esquina, entendeu? Limpar o chão, limpar o vaso, mas eu vou continuar a vender bolo de pote e é isso. Aí, incrivelmente, eu fui abençoada por Deus e pelos meus guias e por toda a macumba que eu fiz naquela época. Por um trabalho, eu fui lá chorar, né, aos pés de Dona Navalha e aos pés de seu Zé Pilintra e falei assim, por favor, eu só queria um trabalhinho. Alguém me ajuda com um trabalho. E aí foi entregue assim um trabalho na minha mão. Eles falaram, toma aqui o trabalho que você quer. Para de infernizar nossa vida. Vai viver. Vai. Vai. Três, agora 3. Yes. Tanto trabalho que tá com 3 Vai empregos. acumulado. Vai acumulado, com juros. Então, se piscar, vai ganhar mais um. Eu tô piscando aqui, ó, nervosa. Eu quero, pelo amor de Deus, eu tô gastando muito. E por favor, alguém me ajuda. E aí, quando eu falei que ia acontecer, eu passei. A gente tem aquele período teste, né, do trabalho, dos 3 meses iniciais. E aí, nos 3 meses iniciais, eu tava tipo. No trabalho eu tenho. Só que aí, tipo, parou, chegou no fim dos 3 meses e eles falaram: não, você não tem mais trabalho. Acabou o trabalho. E aí eu falei: fudeu. E aí, quando eu falei isso, eu fui o quê? Me humilhar. Falei, gente, se não tiver mais trabalho, eu vou ter que ir embora do Rio, é meu sonho. Entendeu? Eu não posso ir embora do Rio, eu quero muito ficar aqui. Tipo assim, eu tenho muitas coisas ainda pra fazer. Eu não tinha conseguido realizar metade do sonho do polidense ainda, eu só dava aula no estúdio. E eu nem dava aula, todas as aulas que eu queria dar, sabe? Eu dava 2 dias de aula, e desses 2 dias de aula era uma turma só que eu tinha, 2 turmas, 2 turmas num dia e uma turma no outro dia. E aí, tipo, quando eu queria me apresentar, subir no palco, voltar a subir no palco, eu fiquei doente e aí não deu. E aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que me dedicar muito para esse trabalho para ser contratada depois dos 3 meses. Aí eu fui me humilhando, né? Quando eu sabia que ia chegar no final do contrato e que eu achava que eles iam me tirar, eu me dediquei só para aquilo. E falei, eu vou ficar só focada nisso aqui e aí vai dar certo. E olha só, deu certo. E aí, depois que eu consegui isso, eu vim me humilhar pro Poli Carioca. E falei, gente... Eu só quero um trabalho. Isabela. Eu só quero um trabalho. Eu só quero mais uma coisa para fazer. E, assim, hoje em dia, como você julga o seu, entre aspas, estado de espírito, vamos dizer assim? Você está com tudo encaminhado, realizado, agora você já se sente capaz? Você ainda não se sente? Você ainda questiona muito o que os outros falam, ou você não? Você já consegue falar, minha vida, meu filho, minhas regras, e é isso? Como é que, tipo assim, tá a sua atualidade depois desse vasto passado?
Hoje em dia, como eu vou falar uma frase que eu ouvi de uma pessoa muito especial que me mandou uma mensagem hoje, que a única coisa que eu consegui responder foi ai. Como é difícil, né, a gente validar e ser feliz com o nosso passado, né? Tipo, eu até vou ler. Até vou ler aqui. Porque foi tão bom que eu até vou ler. Isso, até vou ler. Cadê? Tão difícil valorizar a própria história, né, senhora? Realmente, gente. Então, nesse período da atualidade que eu tô valorizando o passado. Tô valorizando o passado. Mas, meu filho, minhas regras. Minha casa, minhas regras. Não entra de calçado na minha casa. Não entra! Não entra de calçado na minha casa. Eu tenho um chinelinho para você, se você quiser me visitar na minha casa, fazer um polidense. Eu tenho um chinelinho lá para você ficar, se caso você seja pessoa que não gosta de ficar descalço, né? Mas ouvi muito no ano que passou que eu deveria voltar para o sul, porque eu estou muito longe da família. E por questões particulares que aconteceram dentro da família, né? O meu filho perdeu o bisavô, ganhou uma irmã. Não fui eu que parei a irmã. Calma, não fui eu. E aí, então, ficou muito essa questão, né, jogada ali de que a gente deveria voltar para o sul porque a família tá toda lá. Mas eu parei e pensei assim, gente, mas eu tô aqui. E aí? Sabe? Exato! O meu trabalho tá aqui, tá tudo aqui. Tipo, a minha vida agora tá aqui, entendeu? Amanhã pode ser que eu queira largar tudo e ir pra Europa. Isso, exatamente. Pode ser. Tá em guerra, não vai dar pra eu ir pra Europa. Mas se eu decidir que eu quero largar tudo e, sei lá, então, pra Minas Gerais, que não tá em guerra, eu vou largar tudo e eu vou pra Minas Gerais, que não tá em guerra. Vou me humilhar por todos os trabalhos possíveis e não possíveis que existem lá. Mas, e sei que trabalhei muito bem para receber cartas recomendáveis de mim. Então, venci na minha vida. Mas, tipo assim, a minha atualidade hoje é essa. Eu, Luíse, duvido de mim como pessoa, em particular, fora mãe, fora trabalho. No trabalho, eu tenho as minhas questões que eu acho que eu preciso melhorar por causa do trabalho, sabe? Para ser uma pessoa melhor dentro do meu trabalho. Mas eu não fico achando, nossa, vou perder o emprego porque eu sou ruim, sabe? Fico me diminuindo eu mesma em relação ao trabalho e ao meu filho. Porque, gente, meu filho é tipo assim. Ele é um fofo, sabe? Ele não traz nenhuma nota abaixo de 8 pontos. Na escola antiga, nenhuma nota. A única nota que ele teve, que foi 7 em geografia, ele teve medo de me mostrar. Então, tipo assim, é realmente mãe incrível, sabe? Eu sei que eu sou uma mãe incrível e que meu filho é muito bem cuidado e que ele vai ser um ótimo homem no futuro. E se ele não for um ótimo homem no futuro, como eu sempre falo pra ele, eu te dei a vida, eu posso te tirar. Então, a regra é clara, mas eu, como mulher, como Luiz e como Ludo Poli, muitas dúvidas. Inclusive, vou me apresentar, eu tô caótica, não tô ensaiando minha coreografia porque eu tô com medo de não ser suficiente. Mas, isso, o tempo todo. Eu apanhei tanto na segunda, até me embolei. Apanhei tanto no sábado ouvindo algumas coisas que eu pensei, nossa! Acho que você tem que olhar pra você. Chega de olhar pra todo mundo. Tem alguma pergunta? Não, você tá tão bem. Como é que tá o script aí? Acabou. Acabou? E a frase de impacto que a Lu sempre lê no final? Não tem? Ela fez várias. Vai, lê e encerra. Ó, gente, a gente vai deixar a Lu encerrar, então. Você quer encerrar? Não, pode deixar pra Lu encerrar. Bom, então vai lá, Lu. Arrase. Hoje nós somos hosts, nós fomos meras espectadoras. É por isso que eu tô deixando ela falar. Gente, Eu quero ver depois pra editar. mas eu prometo que eu vou. Não, gente, para. Esse é o meu trabalho, ó. Esse é o meu trabalho. Eu vou tentar não me auto-sabotar.
Depois vocês comentem se vocês gostaram da edição da Lu ou não. Por favor, comentem mesmo, porque eu sei que elas duas vão falar, tá se sabotando. Querida, eu acho que você deveria botar outra parte, porque essa daí não tá valendo. Então, gente, para encerrar, quantas mulheres você conhece que só acreditam nelas mesmas quando um homem valida? E o pior, quantas mulheres já deixaram de crescer para não intimidar um homem? Teve uma vez que eu falei uma coisa pra ex-namorada do vô do meu filho, que ela falou pra mim que ela tava se sentindo muito presa na relação. Aí, eu não sei por que eu não sigo as coisas que eu falo, mas eu falei pra ela que era pra ela parar de se esconder atrás dele, porque ela era muito incrível pra estar atrás de um homem que só usava ela para as coisas que ele precisava, sabe? E aí ela olhou pra mim e falou assim: "Nossa". E eu falei: você é incrível". E ela falou: "Obrigada". Aí eu falei: "De nada. Sai das costas desse cara, pelo amor de Deus". E foi isso, mas ó, amo o vô do meu filho, né? Mas aí a outra frase aqui também de impacto pra gente acabar existe uma mulher que se esconde atrás de um homem e existe uma mulher que reconstrói a própria vida do zero e às vezes elas são a mesma pessoa. No caso, pode ser você também. Ê!